Oi, gente linda do meu coração, como está você? Vem pra cá, vamos fazer o consultório juntos e eu estou muito feliz de ver mais um ano chegando pra gente, olhando pra trás, vendo quanto Deus tem cuidado de nós até aqui e Ele continuará adiante de nós. Desejo a você toda sorte de bênçãos, que a paz do céu reine sobre a sua vida de maneira poderosa, desejando a você um feliz ano novo. Deixa eu dizer uma coisa a você que está desesperançado, que quando ouve nos falar sobre feliz ano novo, a chegada de um novo ciclo, como é esse marco no nosso calendário, você diz: chega. Já ouvi tanto isso e todo ano esperei alguma coisa nova e essa coisa nova não chegou. Esse algo novo não bateu à porta da minha vida. Eu quero dizer para você continuar crendo, confiando, esperando em Deus. Já ouviu aquele ditado dos nossos pais? Quem espera em Deus sempre alcança. Alcança o melhor de Deus. Pode ser que nós precisemos desistir dos nossos planos. Nós precisamos desistir das nossas vontades. Mas a vontade de Deus prevalece, o querer de Deus prevalece. Quando você simplesmente se rende, se entrega, Ele faz. É aí que vem o algo novo de Deus para mim e para você. Desistir do nosso para deixar o dele ser, o dele existir, o dele se manifestar. Algo novo de Deus para você, sim, há de se manifestar. E eu quero, no programa de hoje, compartilhar com você duas histórias que se fundem em uma só. Ela chegou a fazer transição de gênero, de menina, nascida menina. Ela, num dado momento da vida, decidiu que não mais queria ser menina fisicamente, buscou então essa mudança, e mudança que foi vista. Mas por que será que ela toma essa decisão para além de negar o seu gênero? O que está envolvido com a história dela? Ela frequentava um salão e ali conheceu o que lhe cuidava dos cabelos. E ele, por sua vez, era homossexual, baladeiro, cheio de vida lá fora. Mas, gente, alguma coisa aconteceu e algo novo, transformador que nós queremos contar a você. O nome dela é Karen Arruda, o nome dele é Marcos Arruda e eles estão aqui comigo e nós vamos conhecer mais de pertinho essa história. Bem-vinda, Karen, Obrigada. Marcos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Por onde a gente começa essa história? Deixa eu ver. Karen, primeiro você, vem pra cá e me diz o seguinte, como você se relaciona com essa sua história de antes? Todos já veem que você já não é mais o menino que um dia você decidiu que seria, negando o seu gênero original. Me conta a sua história. Bom, para tudo começar, né, houve uma raiz. Não foi algo que eu decidi, né? Não foi algo que eu quis para minha vida. Você foi levada a isso. Fui levada a isso. E eu tinha uma família muito difícil, né? Aonde ali na minha casa não tinha, né, uma estrutura, não tinha Jesus, né, reinando no lar, né? E o meu pai, ele tinha um desejo, né, de ser pai de menino, né? E ao decorrer do tempo, eu senti, era como se eu sentisse que ele tinha o desejo de ter um filho homem. Ele insistia ele, com palavras, como é que você entendia que ele não era satisfeito com o fato de você ser menina? Porque ele sempre me levava a lugares onde tinha mais homem, né? Me dava brinquedos, né? Também de menino, videogame, me envolvia em coisas... Nesse universo só mais no masculino. universo masculino, isso. E a minha mãe, ela trabalhava muito na época ali e só tinha um momento da noite que ela estava em casa, o dia inteiro era o meu pai, porque ele trabalhava no horário noturno. Então, eu tinha aquela convivência com o meu pai o tempo todo. E a presença da minha mãe, a presença dela era bem ausente,
Ela não tinha tinha bastante presença masculina, pouca presença feminina. Isso. E deixa eu lembrar a você que nós bem sabemos que não é um brinquedo quem vai definir se é menino ou menina. Tá Isso. tudo certo, uma Isso. menina brincar com a bola, Isso. tá tudo bem. Tá tudo Mas o bem. fato é que o contexto dela era Isso. de que ela foi inserida maiormente nesse ambiente mais masculino. Então, isso em função também de o seu pai Isso. sempre ter deixado claro de que não gostaria que você tivesse nascido menina, mas menino. Isso. Isso. E com o decorrer também do tempo ali, a união entre a minha mãe e o meu pai, eles eram muito difíceis em conviver juntos, né? Aonde ele era mais agressivo com ela, né? Então eu acreditava que todos os homens seria como meu pai, né? Ser agressivo, ser violento, né? Comigo também ele era bastante violento. E assim foi gerando aquela vontade desde criança, né? Era algo da infância, já vindo da infância. Era algo que era fora do normal, assim. E aos 5 anos também sofri um abuso, né? E por todo este processo foi aonde eu acreditava que para minha defesa eu tinha que ser menino, homem, para me defender. E como eu acreditava que todos os homens seria como o meu pai ou como aquele que me abusou, eu acreditava que talvez o homem seria todos como ele, como eles foram. E eu acabei entrando nessa situação de querer ser menino. Tanto para se defender, quanto porque o ambiente O ambiente. te levou a isso. Isso, Né? o ambiente também me levou. E você, Marcos, como é a tua história? Como ela disse, Darlede, tudo existe uma raiz, né? A minha raiz é que eu fui uma criança, um adolescente muito preso. Tipo, eu não tive como posso dizer, um conhecimento sexual. Eu tive que aprender tudo com a vida. E quando já descobria, né, homossexual desde pequenininho, desde menino. Eu me via diferente. Eu não queria brincar com os meninos. Minhas amizades eram mais meninas. Na escola, eu sempre era o rejeitado de todos mesmo. Eu não tinha uma convivência assim legal. E com 16 anos eu conheci o homossexualismo. Eu fui apresentado, minha primeira experiência sexual foi no homossexualismo, com 16 anos. Então, assim, quando eu tive a experiência, desencadeou tudo. Mas minha mente ficou bagunçada. Como ela disse, é algo que é tão interno, tão complicado de lidar, que eu fiquei tão bagunçado. Eu falava, por que eu estou fazendo isso? Porque eu já tinha um conhecimento bíblico. Eu já vim de uma família, a minha avó era crente, meu pai era crente, né? Então eu sabia que não podia, mas existia algo dentro de mim que lutava, relutava. Aonde foi que eu me aprofundei no homossexualismo. E aí, em um dado momento, você se entregou a essa experiência? Sim. Aí eu fiquei, como dizem, encasuado por anos. Tentei mudar por mim mesmo, né? Tive um relacionamento bem antes dela, vivi 2 anos com uma mulher. Mas, assim, nesse relacionamento com essa mulher, aí completou tudo. Desandou tudo. Veio depressão, eu vivia uma vida que eu não queria, vivia uma vida dupla. No mesmo tempo que eu estava com ela, quando eu saía, eu tinha relações, né, com meninos. E na minha cabeça eu falava, por que eu faço isso? Sabe, o pecado doía em mim, mas eu estava vendado. Eu não conseguia ver o pecado. E fiquei assim por anos, né? Por anos. Aí chegou um momento que eu falei, não, eu vou me assumir, eu vou contar para todo mundo que eu sou. Nossa. E aí você tinha que idade? Aí eu estava com 19 anos. Quando eu me separei dela, falei para ela não dar mais. Até então ela não sabia ainda. Quando ela soube foi uma bomba, porque eu casei com ela para me esconder, né? Não foi como agora, uma libertação, uma cura, né? Eu tentei procurar cura por mim mesmo. Mas como eu sempre digo, né? Com Deus, o que Ele promete, Ele vai cumprir. Nesse período que eu estava casado com ela, com essa mulher, né? Morando com essa mulher, não era casado porque não era nada em papel. Mas morando com ela, eu ia na igreja. E eu recebi uma promessa. Deus um dia usou alguém e essa mulher falou para mim que Deus
ia me dar corda, eu iria muito longe, mas um dia ele ia me trazer para a presença dele e aonde que ia ser tudo diferente. Passaram-se 8 anos dessa promessa. Nesses 8 anos eu sofri acidente, eu tentei suicídio. Eu tentei 2 suicídios que as pessoas que me viram falaram, é improvável ele estar vivo, não pode, não tem como ele estar vivo. A quantidade de medicamento que eu tomei, o acidente que eu tive foi assim algo abalador mesmo, porque deu perca total no carro e eu saí sem nenhum arranhão. Então assim, e tudo nesse tempo na promessa que Deus tinha feito para mim. Aí passaram-se esses 8 anos, como ela, eu tinha um relacionamento afetivo, fazia 5 anos que eu estava nesse relacionamento. Mas assim, quando Deus começou a trabalhar na minha vida, eu comecei a ver diferenças. Eu olhava para ele, eu não via ele como homossexual mais. Eu comecei a pensar em famílias para mim, que sempre foi meu sonho ser pai, sempre foi, mesmo eu estando naquela vida. Mas assim, quando eu pensava em ser pai, eu falava, mas eu não quero ser pai de uma criança adotiva, não que seja algo ruim, né? Mas eu quero um filho meu. Eu sou um homem, eu posso ter um filho, eu falava assim. Mas a homossexualidade gritava. Quando Deus começou a me resgatar, eu comecei a ver nisso. A vontade de ter família, a vontade de ser pai, começou a crescer dentro de mim assim, de uma maneira a falar, meu Deus, né, o que está acontecendo? Eu comecei a ver uma coisa assim diferente, sobrenatural. E ali Deus foi falando, eu decidi visitar uma igreja. Como eu contei para o músico ali no vestuário, quando eu sentei no banco da igreja, o Espírito Santo sentou do meu lado. E ali ele começou a mostrar toda a minha trajetória, o que Deus havia me prometido. E eu lembro que nesse dia, estava um pregador pregando, ele mandou ficar em pé, ele falou para mim assim, Deus manda dizer para você que ele tem planos com você ainda, que nada foi esquecido, aquela promessa que ele te fez ainda está viva, ele falava para mim. E nesse dia eu senti meu coração desmoronar, que é o aquebrantamento, né? Nesse dia eu vi Deus trabalhando na minha vida, trabalhando de uma maneira assim extraordinária, porque eu estava tão aprofundado no pecado que eu não conseguia ver o pecado mais. Como eu sempre digo para ela, eu me banhava na lama do pecado, porque tudo que era do pecado eu queria. Eu conheci droga, bebida, eu fui usuário de cigarro, 15 anos, e o meu sonho era parar de fumar. Eu sempre pedia para Deus, eu falava para Deus, e quando eu conto para as pessoas, eu falo, gente, a gente tem que profetizar na nossa vida. Que mesmo eu estando na vida errada, mesmo eu estando aprontando tudo que o inimigo gosta, eu sempre falava assim, o dia que eu parar de fumar, eu volto para uma igreja e eu me batizo e mudo de vida. Porque esse é meu sonho. Aí já vinha também, eu falava assim, ó Senhor, e quero mudança, quero algo novo na minha vida. Aí passavam os dias, né, a gente está no pecado, a gente fica cego de novo, mas nesse dia não. Nesse dia que eu fui para a igreja foi diferente. Eu vi Deus falando comigo assim, de uma maneira nítida, extraordinária. Você se rendeu. Sim. Como me rendi, viu? Eu creio que quando nós lemos os evangelhos e vemos as obras que Jesus Cristo fazia, de libertação, de cura, de ressuscitar um morto, né? Os mortos que ele ressuscitou, nós ficamos impressionados com o agir de Deus. E a gente não pode jamais esquecer de que esse Deus é o mesmo de ontem, de hoje, sempre será. Ele continua fazendo o impossível aos nossos olhos, como ele fizera naqueles dias. Ele continua fazendo hoje. Talvez a sua linguagem, a sua compreensão seja diferente. Talvez você esteja pensando enquanto eles falam e de alguma maneira questionando. Eu só gostaria que você se firmasse na compreensão de que Deus é o mesmo, de ontem, hoje, sempre será. Ele é o Deus do impossível. Se ele diz da experiência dele, pontuando, isso era pecado, isso era o fundo do poço. O que eu vivia, o que eu experimentava, o que era a minha vida, era alguma coisa que declaradamente, pela palavra, era pecado. Ele é cristão, a linguagem dele, a minha, a dela, a nossa linguagem cristã é esta. O que sai do prumo do querer de Deus, o que sai do prumo da criação é pecado, biblicamente falando.
E quando nós temos o encontro com Jesus Cristo, então nós somos resgatados pela graça, pelo amor de Jesus Cristo. A sua experiência talvez não tenha a ver com homossexualidade, talvez a sua experiência tenha a ver com um vício, a sua experiência tenha a ver com um desejo pecaminoso outro qualquer, e todos nós temos relação com o pecado. Nós somos nascidos no pecado. O que é o seu caso? O que é que você quer ver de novo? O que é que você quer ver de mudança, de transformação na sua vida para esse começo de ano? O que é? E que possa parecer impossível. O que pode ser impossível para Deus quando você se rende? Marcos, havia em você, na sua jornada, um grito contínuo por mudança, ainda que você estivesse lá enclausurado naquela vida a qual você se entregou. Não tinha? Tinha, sempre teve. Eu acho assim, eu ouvi um pregador falar um dia e nunca mais me esqueci disso. Todo ser humano tem um vazio. E o vazio do ser humano é do tamanho de Deus. E o único que pode preencher é Deus. Porque como ela procurava preencher os vazios no hormônio. Eu procurava preencher o vazio nas baladas. Então o que eu ganhava de dia eu gastava de noite. Chegava no começo de semana, na segunda-feira, eu falava, meu Deus, o que é que eu fiz? Eu trabalhei tanto para agora não ter nada. Uau. E o vazio continuava dentro de mim. Vamos voltar a você então, Karen. Quando você pensou na mudança física e fez a transição usando hormônios e todo o aparato que lhe foi oferecido? Quando foi que eu... Fez a transição para se ver menino no espelho? Ah, sim. Eu comecei aos 13. Aos 13, uma criança. Aos 13 anos. E eu me assumi também aos 13. Aos 13 anos, onde eu me assumi somente homossexual. Só. Quando foi aos 15, aí eu me assumi transexual. Onde eu quis realizar a hormonização, né? E o seu pai? O meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos. Foi aí que eu me assumi. Eu encontrei liberdade para se assumir. Porque ele era bastante preconceituoso também, né? Daí foi algo assim que, como eu disse, é algo fora assim de mim. Hoje eu olho para trás e é como se eu não acreditasse por ter passado o que eu passei e algo que, pensando hoje, eu não faria, sabe? Porque Jesus, ele é maravilhoso e é uma coisa assim que, como eu disse, fora de mim mesmo, porque hoje eu não entendo o porquê de tudo aquilo. Eu acho que era algo que eu deveria passar mesmo, né? Um propósito de Deus para que Deus viesse fazer um grande milagre. Na busca por alguma resposta, a gente acaba dizendo isso, né? Mas não há propósito de Deus em que uma criança seja violentada, que uma criança sofresse o que você sofreu, que vocês passaram. Não há propósito de Deus, porque quando a gente diz assim, que talvez propósito de Deus, então Deus encaminhou vocês para essa história. Não, é resultado de uma série de fatores que levam o indivíduo a se perder na vida. Né? Seu pai também era perdido, ele era alcoólatra, enfim, as experiências de vida dele em relação a como lidou com você, com sua mãe, enfim, todos nós temos o que dizer sobre os desvios da vida em face de um mundo de pecado. Nós somos afetados pelo pecado, mas o propósito de Deus está em nos salvar, né? Então, você aos 13 anos declara-se homossexual aos 13 anos, aos 15 anos você começa um processo de transição. Comecei. E comecei a tomar hormônio sem restrição médica. Eu comprava, né, escondido dos meus pais, da minha mãe, né, e ela não tinha conhecimento, eu comecei a tomar escondido, e quando ela viu, eu já estava se transformando, né, com outra aparência. A voz engrossou, eu tive bastante barba, né, pelos no rosto. O corpo ficou totalmente masculino, a estrutura do corpo ficou muito masculina, então eu era passável
sociedade, assim. As pessoas me viam e não acreditavam que eu era mulher, que eu era menina. E isso durou quantos anos? Por Olha, ali dos 15 aos 23. aos 23 anos. Isso. Em que momento vocês se conhecem? A gente, na verdade, a gente estudou no mesmo colégio, não na mesma sala. Eu, um ano, acreditando que ela era Caio. Você usava esse nome, Karen? Isso, Caio. E você tinha um outro nome? Não. Não, era o Não, na Marcos. verdade, eu nunca fui assim, nunca pensei em mudar o gênero. Eu só era homossexual mesmo, mas, porém, eu tinha uma vestimenta diferente, como posso dizer, uma mudança no físico diferente, cabelo, unha, praticamente usava maquiagem. Então, assim, nunca mudei o gênero, mas quem via sabia que era homossexual, não tinha como se esconder, né? E eu acreditava que ela era um homem. Até então, a minha prima chegou em mim e falou, Marcos, ela não é Caio, ela é Karen. Para mim, era um homem. Aí a gente se conheceu, né, se apresentamos, eu comecei a cortar o cabelo dela, aí que eu fui entender a história dela. Aí que eu fui entender, aí a gente ficamos amigos, né? Ficamos amigos. Mas amigos, porém, cada um vivendo Sim. a sua vida à parte. Isso. Segundo as suas, vamos dizer assim, as suas escolhas, né? Isso. Porque, assim, por mais que a gente entenda que há algo que nos leva a vivências que não seriam a nossa escolha pessoalmente, se fosse diferente o nosso caminhar ou o nosso encaminhamento, em alguma medida, nós somos responsáveis por decisões tomadas. Sim. E ponto, né? Ainda que imaturamente, que era uma criança, mas a gente precisa levar sempre em conta que há um poder de decisão dado a nós, sim, que vai crescendo e que vai ser o ponto alto, a chave para a gente mudar de rumo, uma decisão mais madura, né, mais coerente com o chamado, com o toque do Espírito, e você reage, e aí se dá uma mudança na vida. Sim. Em que momento, então, você muda, Karen? O Marcos contou de como foi para ele esse encontro com Deus. Como foi para você? Para mim, foi maravilhoso, porque eu estava num estágio da minha vida, assim, que eu queria apenas a morte, né? Onde eu queria cometer suicídio, eu tive um início de depressão, crises de ansiedade, porque eu estava estava tentando preencher um vazio dentro de mim, como ele disse, com hormônios, né? E a mudança da aparência. Só que aquilo ali não preencheu o meu vazio. Então eu sempre ali naquela angústia, ficava em quarto, não tinha alguma convivência legal com as pessoas, não conseguia conversar, olhar nos olhos, eu era uma pessoa muito retraída. E quando eu tive um encontro com o Senhor, foi dentro do meu quarto, só eu e Deus, no secreto. Minha irmã mais nova me levava para a igreja, e então eu conheci Jesus através da vidinha dela. Ela era uma criança de 6 anos que me levava para a igreja. Quando foi para acontecer a mudança, quando foi para que eu viesse a conversar com o Senhor dentro do meu quarto, eu lembrei daquele Jesus que ela me apresentou. E que Ele poderia fazer milagre em minha vida. E aí eu me lembro quando eu entrei do meu quarto, só eu e Deus, no secreto, eu falei para o Senhor, Pai, eu não estou aguentando mais esta situação, eu não estou aguentando mais viver da forma que eu estou vivendo. Então, se é errado para o Senhor esta forma, eu preciso e eu quero muito que o Senhor venha fazer um milagre em minha vida e me fazer retornar a ser mulher novamente. E eu falei para Deus, e no mesmo momento eu senti uma graça dentro do meu quarto, uma presença maravilhosa, onde eu chorava muito, 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 muito. Eu chorei muito naquela noite. E eu passei horas conversando com o Senhor ali, e pedindo e entregando todos os meus problemas, entregando tudo aquilo que me fazia, que doía em mim, sabe? E que eu falei para o Senhor também que eu queria dar orgulho para minha mãe, porque ela sofreu muito pela vida que eu percorri, e ela ficava muito triste em ver a filha que ela viu nascer, né, se transformar,
né, em um menino fisicamente, né? E ali eu tive aquele encontro com o Senhor e a partir do outro dia as coisas começaram a mudar e eu tomei uma posição também em Deus. E eu busquei em Deus esse milagre e Deus foi me orientando, né? Onde eu comecei a usar roupa feminina no outro dia, onde eu fui ao salão retirar os pelos do rosto. Então eu permiti, sabe, que Deus viesse fazer as mudanças. E ali Deus foi me ajudando. Mas é extraordinário que os efeitos hormonais foram desfeitos, você pode ver. Mas eu quero saber mais sobre isso, mais de vocês. Isso. A glória de Deus, nós vamos fazer uma pausa. Quero indicar para você considerar muito mais profundidade de que ao dizer sobre ser curado, que foi uma expressão que o Marcos usou, nós não estamos falando de curar a homossexualidade, nós estamos falando de cura de traumas, cura de dores que acompanham a história de pessoas como estas pessoas que estão aqui. Nós estamos falando de preencher lacunas, vazios que ficaram abertos e não foram preenchidos pelo amor que deveria ser preenchido, pela compreensão de que são amados, pela relação de proximidade e intimidade com aquelas que eram as suas figuras de amor, mas que não apareceram com o amor necessário para construir um homem e uma mulher satisfeitos, plenos, daquilo que é dado por Deus a ser vivido em família. Conviveu com violência, conviveu com ausência, conviveu com dor, com falta, conviveu com desconhecimento de si mesmo, das suas emoções. É disso que se trata, é de Deus vir e preencher aquele vazio que acompanha a nós. E eu ofereço para você a revista Mente Saudável, Mente Feliz, Mente Forte, como eu costumo dizer. Mente Feliz, escrita pelo Dr. César Vasconcelos de Souza, é uma revista que tem como propósito levar você a se aprofundar em conhecer melhor aquilo que te afeta, mas, sobretudo, o tempo inteiro ligando você à graça maravilhosa de Jesus para curar a sua ansiedade, para curar você da sua depressão, para curar você dessa dor que é intensa por você não conseguir perdoar a quem te machucou. Pensamentos que são altamente destrutivos e eles te amarram todos os dias, fazendo você pensar o que Deus não pensa de você. Quando você pensa mal, quando você pensa depreciado, quando você pensa destruído, Deus tem pensamentos altos e maravilhosos sobre você. Estuda sobre isso, leia sobre isso, peça a revista Mente Feliz agora, no 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. É hora de viver feliz. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com você. Até já. Meus amores, de volta por aqui para nós conhecermos mais um pouco da experiência da Karen Arruda, do Marcos Arruda. E você precisa ter em mente, pelo menos o que eu tenho também, considerar que Deus tem algo novo, independente da circunstância, independente do lugar onde está o seu filho agora, onde está o seu pai, a sua mãe, onde esteja você, não importa qual é o seu desafio, o seu problema, o seu pecado, a graça e o amor de Deus é maior, sobrepuja, vai além do que o pecado faz. A graça de Deus é superabundante. Não se desespera, não desiste, mas se rende à graça e o poder de Deus e veja o que Deus faz. A começar pelo que Deus tem feito na vida de outros, como tem feito na vida da Karen e do Marcos, Deus proverá. Só carece que o coração se renda, só carece que o coração se ponha a depender de Deus e diga: Senhor, eu não consigo mais e eu estou disposto a viver o que o Senhor tem para que eu viva. Estou aqui, eis-me aqui.
algo disso que nós temos visto aqui na experiência desses dois. A Karen, que fez transição de gênero, hormonalmente, fisicamente ela surge como menino, com barba, né, como homem, o seu timbre de voz muda, o seu corpo muda por completo. O Marcos, que era declaradamente homossexual nas suas vivências de baladas, de amigos, de noitadas, enfim. E hoje você os vê aqui como casal, e casal de verdade. E isso é para você ter em mente, repito, Deus faz coisas extraordinárias. Como é extraordinário que o corpo que havia sido transformado, fisicamente mudado, gente. E agora você pode dizer, os efeitos hormonais se desfizeram. Isso não é comum, Marcos. Sim. Não é? Isso não é comum. Me conta, como foi que você foi enxergando isso? Como é que você foi se surpreendendo? Eu imagino eu. Cadê meus pelos? Cadê minha voz grave? Como isso foi acontecendo? Para mim foi algo assim que é milagre, porque quando eu comecei a tomar os hormônios, os médicos diziam que eu não ia conseguir retornar a ser o que eu era. Então eu tinha que ter certeza, tanto que passamos por psicólogos, psiquiatras, para que a gente venha a começar, né, a tomar os hormônios. Só que como eu comecei por conta, no dia da consulta com o psicólogo e com o psiquiatra, eu já estava totalmente transformada. E eu tinha certeza e convicção do que eu queria. Só que ali, quando eu comecei, Jesus, né, começou a transformar a minha vida, a minha história, o Senhor mesmo que começou a fazer retornar o que era impossível para o homem. Para Deus, todas as coisas é possível, né? Tão prova é de que é possível que você pôde ser mãe. Sim. Quem está aqui com a gente? Olha quem está aqui com a gente. Dá aqui para a mamãe, dá aqui para a mamãe. Olha o sorriso dele. Olha isso. Obrigada, Dani. E ela... Olha o sorriso dele, meu Deus. Ela fez uso de hormônios, né? Eu, como disse, tinha uma aparência, uma vaidade extrema. E, assim, tudo isso, quando eu voltei para Jesus, eu olhava no espelho, como fui desvendado, como eu disse no começo, tudo me incomodava. Então, eu comecei a trabalhar com Deus, digamos assim. Eu falava, Senhor, não quero. Tira de mim toda a vaidade. Muda a minha estrutura. Então, assim, hoje, me olhando fisicamente, eu olho para aquelas fotos, não é mais. Não. De maneira alguma, como ela. Tem pessoas que dizem, nossa, é irmão dela, não é ela. Sabe assim, é algo que surpreende tanto a mudança física, que é incrível o que Deus faz, incrível, incrível. Meu Deus, você não podia ser mãe, querida. Porque por conta do processo que você viveu, Isso. como é que chega esse neném na sua vida? Eu pedi para Deus também. Ele quer ir com o papai. Eu senti o desejo também de gerar. Eu tive o desejo de gerar. E quando Deus transformou a minha vida, eu novamente fui para o secreto e eu pedi ele ao Senhor. E eu pedi com convicção do que eu queria. E antes mesmo dele estar em meu ventre, eu dizia ao Senhor que eu já entregava ele a Deus. Então, eu fui super convicta no meu pedido com o Senhor. E eu tive fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, eu tive fé mesmo. O meu primeiro eu perdi, mas... Foi uma luta bem grande para nós. Foi né? uma luta, mas Terrível. Porque aí, assim, quando ela perdeu o bebê, automaticamente todo mundo falou, não pode gerar. Por conta dos hormônios, não pode. Todo mundo falou. Então, a gente passou um período bem complicado em nossa vida. E daí, meu irmão tinha acabado de ser pai e era o sonho meu, né? Então, eu olhava para tudo aquilo e falava para ela, como que vai ser pra gente? A gente cansou de sentar no quarto, só eu e ela, e chorar junto, porque era um sonho dos dois. Aí, quando foi em dezembro, a gente foi fazer uma obra, Deus preparou uma obra para nós. Aí Deus falou, eu vou dar o presente de vocês, que vocês tanto querem. Que lindo, e tá aí. E tá aqui o nosso presente. Paulo Miguel. Paulo Emanuel. Paulo Manuel. Isso. Que está com 2 anos. 2 anos. 2 anos. E é muito lindo, meu Deus.
carinha dele é muito gostosa. E já canta para Jesus, viu? É nada. Ele já canta, ele está aprendendo a falar com os louvores. Falar com os louvores. Olha isso. Né? Como é que então vocês se conhecem? Aliás, vocês já eram conhecidos um do outro, desde garotos. Sim. Como é que vocês se olham e assim, acho que a gente pode namorar? Foi algo tão incrível, né? Foi Ela assim, estava de em repente. Brasília É. e eu no Paraná. Olha a distância. Ela manda um convite para mim no Face e eu sou muito de marcar a fisionomia das pessoas, né? E eu olhava para ela e falava, meu Deus, por que essa mulher me lembra alguém? Fiquei 15 dias. Aquilo batendo ali, meu Deus. Um dia eu tomei coragem, falei, hoje eu vou perguntar. Peguei e mandei uma mensagem para ela, falei assim, se eu te fizer uma pergunta, você não vai ficar chateada comigo? Ela falou, não. Falei, você era o Caio, né? Ela assim, nossa, parece que eu não tocava no chão, porque eu falei, meu Deus, como assim? Ela era um homem, olha agora o que está acontecendo com ela. Ela contou a trajetória, né, toda, que ela teve encontro com Cristo. E então Deus preparou, né, para a gente, assim, quase ao mesmo tempo a mudança. Mas nunca imaginávamos que a gente ia acabar ficando junto, porque a gente começou conversando como amigo, né, novamente, se reencontramos, relembramos, né, tantas coisas. E até então eu dizia para ela, quando eu for me batizar, eu queria que você viesse no meu batismo, né? Eu acredito que você vai estar no meu batismo. E quem imaginava que a gente estaria junto no meu batismo, né? E aí você foi para o batismo dele? Ela Eu voltou para Paraná, estava né? em Brasília e retornei para a cidade onde eu morava mesmo. E a gente se encontrou ali na rua, no centro, eu andando, eu me encontrei com ele, vi ele. E era algo que eu não tinha sentido lá atrás, quando ele cortava meu cabelo, né? Ali foi algo diferente. Ah, você gostou dele já agora como homem, né? Isso. Pensou, quem sabe? É, isso. Daí fiquei sem jeito, ele me cumprimentou, fui embora para casa, aquilo mexeu muito comigo. Daí eu cheguei em casa e a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar. E eu já pedi para Deus a confirmação da minha união com ele. Olha isso. Eu falei para o Senhor que eu queria alguém para andar junto comigo, junto, nos mesmos caminhos, para fazer a obra de Deus e para que... E quem diria que Deus ia fazer mais do que eu imaginei, que é a mesma história, né? A mesma, um entende o outro. Incrível. Entende? E Deus me surpreendeu e confirmou nossa união por várias vezes. E para você, como é que Deus confirmou? A gente... Quando é que você começou a gostar dela, por exemplo? Como mulher? Sério? Quando eu vi a foto dela. Lá no Face você já se interessou? Eu falei, meu Deus, porque era a oração que eu tinha feito. Porque eu tive um relacionamento antes dela. Eu tive uma namorada antes dela. Ela teve também, mas não chegaram a nem ficar junto. Mas enfim, né? Eu via que não dava certo, não se enquadrava. Porque eu não tinha capacidade de contar para essa menina que eu estava o que eu vivi. Eu falava assim, nossa, se eu contar para essa menina que eu vivi, ela vai... Não vai me querer. Não vai querer. Então, assim, eu falava, Deus, eu quero uma pessoa que tenha passado pelo menos o mínimo que eu passei para poder entender, para nunca ter o que jogar na minha cara. Aí, quando eu vi ela, eu falei, meu Deus, é ela? Sabe, assim, eu já estava confirmando. Então, foi algo extraordinário. Né? Foi. E toda a igreja que a gente ia, quando a gente estava noivo, a gente saía junto, alguém se levantava lá do banco e vinha. Falava, Deus está unindo vocês. Que é um propósito. Deus não une pessoa, une propósito. Ele falava assim. Que lindo, gente. Muito bom, muito bonito de ver o agir de Deus outra vez. E essa outra vez que digo porque nós vemos todos os dias, né? E se renova. É isso que eu e você precisamos ter em mente todos os dias. Ao nascer do sol, se renovam a graça de Deus, as misericórdias de Deus. Não desista. Eu vou dizer o que eu disse antes, pensando nas mães que estão desesperadas por conta de seus filhos estarem, quem sabe, em situação adversa daquela que você sabe ser o desejo de Deus, a vontade de Deus e a sua também.
os pais, as mães, os avós, as famílias, as pessoas que nesse momento estejam desesperançados quanto a qualquer outro tema na vida, alcoolismo, qualquer outro vício, qualquer outra experiência que seja. Deus faz grandes coisas diante dos nossos olhos. Era uma mulher que não poderia ser mãe, porque o tratamento que foi feito, o que ela viveu por longos anos, seria irreversível para os homens, para a ciência, irreversível. É um caso extraordinário, diante dos nossos olhos. Volta a sua aparência feminina, volta o seu útero enquanto mulher que estava desejosa de ser mãe e se torna mãe, isso é pelo poder de Deus. É um homem que, meu Deus, quanto caminho foi o caminho percorrido por ele para, em algum momento, ser tomado por Deus e dizer, você vai viver os meus planos. Vem cá, neném, vem cá, não vem? Não vem? Ele é tão sorridente. Como é o dia a dia de vocês? A gente... Como família, né? Como Como casal. família, a gente, né, procura ensinar para ele o caminho que a gente está andando, né? Como posso dizer, é com Deus o tempo todo, porque como eu falo sempre para ela e a gente sempre conversa sobre isso, quem passou pela gente, que a gente passou, tem que estar buscando a força em Deus o tempo todo, porque é algo difícil aos olhos humanos de se acreditar. Como a gente já ouviu muito, não, isso aí não é normal, não pode acontecer, sabe? A gente já ouviu muito isso. Quando eu fui para a igreja mesmo, eu ouvi dentro da igreja, isso aí é fogo de palha. Daqui poucos meses ele está na porta do boteco novamente, né? Então, assim, é algo difícil das pessoas acreditarem. A gente tem que estar sempre buscando em Deus. No dia a dia, nossa, a gente procura, né, amor? Sempre tá buscando em Deus, tá nos fortalecendo. E é isso, estar em Deus o tempo todo, né? Vocês têm momentos de culto, de adoração, de louvor em casa? Vamos à igreja, isso. Temos nossos Oramos momentos em de casa. estudo, por conta de a gente sair, né, contar o testemunho, ministrar. Temos nossos momentos de estudo também, né, o fortalecimento na palavra. Vocês hoje vivem como missionários? Vocês viajam para testemunhar? Ou você continua com o seu salão? Eu continuo. E as pessoas na trabalhando. comunidade podem ver o que Deus Sim. fez na vida de vocês? O bairro, a família. Como foi a resposta da família de vocês? A minha foi assim, foi uma aproximação. Eu tive aproximação com a minha família, coisa que eu não tinha. De sentar com meu pai e ter uma conversa de homem para homem, porque toda vez que a gente ia conversar, ele falava de filho para mim, nossa, era aquela explosão. Eu falava para ele, não, você pode esperar filho dos outros filhos seu, meu não. Eu nunca vou dar um neto para você. Eu falava assim para ele. Então, assim, foi algo tão bom que teve relacionamento melhor. Quando a gente se reunia em família, era uma coisa boa. Não era como era antes, né? Antes eu só queria beber e ficava, né, muitas das vezes, falando que não devia. Quando a gente tá bêbado, é diferente, né? Ai, Então, assim, gente, para tudo. Ele brincou com as bolinhas e ele voltou e pôs no mesmo lugar. Agora ele vai pegar novamente. Ele é sempre assim, alegre, é um menino Ele é fácil de lidar. muito alegre, simpático. E é mesmo. Uhum. E ele, como a gente falou no começo, ele está aprendendo a falar com os louvores que a gente coloca em casa. Ele está aprendendo a falar. Começa a cantar. Canta. Às vezes ele ajoelha em casa, porque é como falamos em casa. Ele não aprende, os filhos não aprendem o que a gente ensina. Eles aprendem o que vê. Entendeu? Então, ele tem visto a gente orar, a gente escutar louvores, conversar com o Senhor. Então, ele está ali e ele vê tudo isso, ele já faz, já quer imitar a gente. Já imita. Que amor. E os avós? Você tem os seus pais ainda, eu né? tenho, E os avós devem ser apaixonados. sim. Sim, porque a minha mãe, quando soube, ela chorou muito. Para ela, assim, foi como posso dizer? Foi algo muito doloroso saber que eu estava vivendo aquela vida lá. Até ela se afastou de mim, na verdade, a minha mãe. Ficou um bom tempo afastada. Uau. Agora que a gente
reatou os laços de novo, ela conheceu o neto dela, foi incrível para ela ver o neto dela. Então, O Karen, você teve uma relação de filha com o seu pai, com suas dificuldades. Você disse de a sua mãe ser um tanto ausente porque ela trabalhava em função disso e não por desapego de jeito nenhum. Não. Mas como é que fica então sua relação com sua mãe depois? Maravilhosa. Não tem explicação. Hoje a gente se abraça, a gente fala que ama. Eu tenho uma convivência maravilhosa com a minha mãe hoje. Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Ela ficou surpresa também. Nossa, meu Deus, e como? Porque pequenininha me levava à igreja e todos esses milagres foram gerados na minha vida. Então, para ela é uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande. Marcos, qual é a sua palavra para quem nos assiste agora? O que Deus põe no seu coração para dizer às pessoas a partir do que Ele fez com você, em você e através de você? olha, eu sempre guardo isso em meu coração. Primeiramente, conhecereis a verdade vos libertará. Que foi essa verdade que me libertou. E eu descobri que para Deus, nada é impossível. Só um instante, a produção está desesperada, porque não sabe como é que faz com uma criança maravilhosa, linda como esta, viva aqui no cenário. Pensa, meu Deus, e o que vai acontecer? E tem que tirar. Calma, é só uma criança que precisa estar aqui para todo mundo ver o que Deus fez na vida da Karen, na vida do Marcos, e tem uma criança linda como sinal de Deus, de que, de fato, os fez uma família de verdade. Mas a Dani está ali prontinha para cuidar desse bebê. Falta quanto tempo, produção? 8 minutinhos. Mas está tudo bem. Nosso medo é só que ele se machuque ali atrás, alguma coisa assim. E aí a gente pega e amassa uma criança dessa. Ó você ali, ó. Olha você ali no colo da tia. Quem é aquele menino lindo? Quem é? Vai lá na mamãe, vai. Ou vai lá na tia Dani. Ó, a tia Dani quer muito essa bolinha colorida, ela não tem. Leva lá Ela pra não vai. Leva lá pra Ele tia. não Leva vai. lá pra tia. Vai lá pra tia, vai? Lá pra tia. Leva Não lá pra vai? ela. Leva lá. Não, Leva pra tia. não vai. Dani, perdão, Karen, e qual é a sua palavra para quem nos escuta em casa? Como ele falou, né? Para Deus, nada é impossível. E que se você buscar em Deus, né? Seja em qualquer área da sua vida, uma cura, uma libertação, uma transformação de vida, né? Um milagre na sua casa, seja no casamento, seja em qualquer área, que venha buscar ao Senhor, porque só Ele pode trazer o milagre para sua casa, para o seu lar, da sabedoria, né? Então é isso que eu tenho para dizer hoje, é que Deus, Ele faz milagre, só que temos que nos posicionar. Queremos mudança? Vamos buscar as mudanças. Vamos buscar em Deus a mudança. Né? No que diz Pra melhor. respeito à confusão emocional, algum mal-estar, traumas, isso de fato foi resolvido? Deus pôs a mão e de fato curou? Sim. Não tem remorso, não tem nenhuma mágoa, nenhum Nada, ressentimento de pai, de história, virou a página de Virou a verdade. página, Sim. Virou a página. São pessoas livres. Somos, como a gente pode dizer, né? A gente tem o sono do justo. Eu tinha tanta insônia quando eu vivia naquela vida, tanta insônia. Varava noites e noites em claro. Hoje eu deito em paz, na convicção que Deus limpou tudo, as mágoas, as feridas. Eu era uma pessoa que tinha assuntos que eu não podia falar. Hoje eu falo livremente e não sinto mais aquele incômodo, sabe? Então é uma cura por completo. Uma cura de dentro para fora, né? Conseguir perdoar também a todos. Foi uma grande libertação, de dentro para fora. Uma grande Bendito seja libertação. Deus. Eu digo isso porque muitas vezes nós cristãos, ou muitos de nós cristãos, têm um Deus à distância. E diz ainda as palavras ditas por quem não teve uma experiência real com Deus, e parece que Deus não me ouve, parece que não acontece. Não é por acontecer, é que Deus é. Deus simplesmente é.
Admita Deus na sua vida, para que Ele mude o curso da sua história. Olha o que a palavra de Deus diz, lá no livro de Isaías, no capítulo 43. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura, não a percebes? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Tem algo novo a ser feito. Não percebes que eu posso fazer algo que simplesmente surpreenderá a todos? Não fique considerando o que foi, as coisas antigas que te feriram, que te machucaram, que te ofenderam. Não se valha das raízes de amargura que em algum momento encontrou lugar no solo do seu coração. Não se valha das lembranças, das memórias que te causaram e causam até agora dor. O que te fizeram, o que deixaram de fazer, as ausências ou as presenças que te marcaram em agonia de alma, as faltas. Não vês que Deus é presente para fazer algo que simplesmente é surpreendente, como a história desses dois aqui? O Marcos é só um dos nomes. A Karen é só mais um dos outros nomes. Tantos nomes que o Senhor tem refeito como aquilo que resplandece de Deus sobre nós. Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus faz a sua imagem e semelhança no homem e na mulher. Depois ele diz, cresçam, multipliquem-se. Deus queria que a sua imagem e semelhança se espalhasse pela terra e que a terra fosse conhecida como aqueles que carregam a imagem e semelhança de Deus. E quando essa imagem e semelhança foi afetada pelo pecado, Deus mesmo providenciou que Jesus Cristo viesse para restaurar em nós a sua imagem outra vez, a sua semelhança outra vez fosse resgatada. Jesus Cristo fez e faz isso. Jesus Cristo fez isso na vida da Karen, na vida do Marcos, na minha vida, na sua vida. Não é porque o que me aconteceu não tem a ver com homossexualidade, não tem a ver com transição de gênero, não tem a ver com a sua história. Cada um de nós tem a nossa história, mas todos nós nos encontramos num ponto. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não olhe para a experiência de um homossexual, de um transgênero, o que seja, como alguma coisa de olha eles, não tem mais o que viver, o que ser feito. Não olhe para as pessoas de acordo com o pecado delas e defina o destino delas, se é adúltero, se é roubador, se é ladrão, se é ímpio de qualquer natureza, em termos de prática, não interessa. Na hora em que a graça de Deus agarrar a este e este se render à graça, ao perdão, à bondade, à misericórdia de Jesus Cristo, Ele faz novas todas as coisas. Não comece esse ano olhando para trás e chorando, como eu digo, lambendo as feridas, porque feridas existem, é uma realidade. Mas existe o bálsamo de Gileade, existe o Senhor Jesus, existe o poder e a graça de Deus para fazer o seu dia de hoje um novo dia, para fazer você viver no dia de hoje o que Deus determinou para você viver. E Ele tem para você sonhos maiores e melhores que os seus. O desejo de Deus para você é salvação. Cristo Jesus é a sua, a minha, a nossa salvação. Muito obrigada, Karen, por se dispor a vir. Muito obrigada, Marcos, por se dispor a vir também com seu filhinho, com Paulo. E é um prazer imenso recebê-los aqui, porque vocês são um retrato da graça, da misericórdia, da bondade de um Deus que é infinitamente além do que possamos imaginar em sua bondade. Deus os abençoe. Amém. Amém. Feliz ano novo. Obrigado. Feliz vida nova todo dia. Também. Obrigada para você também. Para nós foi um imenso prazer. Com certeza. Trazer, né, o que Deus fez na nossa vida aqui e para tantas outras pessoas que vai, né? Como você disse, não é só uma cura
nessa parte. Tem tantas outras curas, né? Que Deus pode fazer. Então, Ele é incrível. Maravilhoso. Maravilhoso. Bendito seja Deus. Muito obrigada. Indico para você, mais uma vez, a revista Mente Feliz. Revista Esperança Mente Feliz. Vamos cuidar da saúde emocional, mas, sobretudo, vamos buscar em Deus a cura, a mudança, a transformação. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Feliz ano novo para você. E quem faz o seu ano ser novo, a sua vida ser nova e feliz, é Jesus. Então, eu desejo Jesus para você. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu consultório, que ano após ano tem sido um ponto de encontro para a gente repensar a vida, para a gente se dispor a viver aquilo que Deus tem providenciado sobre mim e você, em termos de sermos testemunha de que Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Um abraço e até o próximo.